Unção de reis e sacerdotes, parte 2. Falamos semana passada sobre a unção do sacerdote que nós temos, e hoje vamos falar a unção do rei. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. É o mesmo texto que lemos semana passada, Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Irmãos, essa é a última ministração da série Quando Estou Fraco. Tem gente que não sabia que eu estava ministrando uma série, que eu estava ainda ministrando sobre a ministração Quando Estou Fraco, mas é a última da série. Nós vamos lembrar que Davi, ele falou que ele estava se sentindo fraco quando Abner foi morto por Joabe, que era um homem de confiança de Davi, o general de guerra de Davi, mas ele disse, ainda que ungido rei. E aí nós começamos a ministrar sobre a questão da unção, falamos sobre a vida na unção, a vida no Espírito, e falamos sobre a unção, porque falamos na primeira ministração, nós recebemos a unção de reis e sacerdotes. Então, domingo passado falamos sobre a unção de sacerdote, porque precisamos primeiro ter a unção de sacerdote, para depois ter a unção de rei. E apesar de passarmos por momentos difíceis em nossas vidas, nós nunca perdemos a unção. Nunca. Eu fiquei muito feliz, porque nosso pastor, que a gente tanto ama, o pastor Rubens, né? Ele... assim, fazendo discipulado com ele, eu falei com ele, pastor, ouve essa palavra aí, eu creio que ela vai ser importante para o seu ministério. E a partir da ministração, ele ministrou uma outra palavra, que foi uma bênção lá na igreja nos Estados Unidos. Então, vamos falar um pouquinho sobre o rei. Na Bíblia, o rei era um governante com a máxima autoridade sobre um povo. Todo rei e líder, ele deveria se submeter a Deus, ele tinha autoridade, mas ele deveria entender que a autoridade vinha de Deus e ele se submetia ao Senhor. E nos tempos bíblicos, muitos povos eram organizados em monarquias. Hoje, nós não temos muitas monarquias. Se não me engano, no mundo nós temos a monarquia britânica, e tem um outro país, que eu não me lembro agora, que também tem um regime monárquico. Mas hoje nós não temos muito. Mas não se compara aos tempos daquela época. Cada povo tinha o seu rei, que governava sobre todos, e geralmente o rei, ele era rei, era líder militar, era protetor do povo, ele era administrador, e ele exercia também, de uma certa forma, uma responsabilidade espiritual, isso se referindo aos reis da nação de Israel. Então, nós queremos falar sobre os reis que passaram pela nação de Israel, vai ser a nossa base, nossa referência. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, o rei, ele tinha a responsabilidade de cuidar do reino. O rei, ele tinha que cuidar do reino, era a responsabilidade maior do rei. O trabalho do rei não era mandar em todos, como muita gente pensa, ser rei devia ser bom, porque o rei, ele mandava em todo mundo. Mas ser rei não era só mandar, dar ordem. O rei, ele promovia a justiça, a paz, e principalmente a segurança do reino. O rei, ele não poderia pensar unicamente em si, em sua família, mas ele deveria trabalhar arduamente para que todos fossem felizes e bem-sucedidos. É bem diferente dos governantes de hoje, né, irmãos? Porque os governantes de hoje, primeiro ele pensa na família deles, neles, e por isso a gente vê tanto escândalo envolvendo a família dos governantes. Mas os reis, nos tempos bíblicos, os reis de Israel, eles tinham que se preocupar com o povo. E muitas vezes, eles sacrificavam a sua própria família, em função do povo. Quando os amonitas e os moabitas se organizaram para guerrear contra Judá, alguns foram até Josafá, olha que coisa interessante, e falaram uma coisa com ele. Olha o texto aí, coloca o texto para nós, por favor. Vem contra ti uma grande multidão, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 2. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão, da além do mar, da além da Síria, que já estão em Azaon Tamar, que é em Gede. Pense comigo, irmão. Será que a grande multidão estava indo lutar contra Josafá? Sim ou não?
Pode responder. Não. Não, né, Eliseu? A multidão, ela obviamente não estava indo lutar contra Josafá especificamente. Mas o que nós percebemos é que o rei e o seu reinado se misturavam. Eles eram um só na realidade. Então os amonitas e os moabitas estavam indo guerrear contra os habitantes de Judá, que estavam na liderança de Josafá. Mas olha, quem levou a notícia para ele falou: eles estão indo lutar contra você. Mas Josafá entendeu o recado. Josafá, ele sabia que ele tinha unção de rei, e se eles lutassem contra o reino, estava lutando contra eles, entendeu? Se eles machucassem e ferissem crianças, adolescentes, jovens, eles estavam lutando contra o próprio Josafá. Mesmo que o rei não morresse, se morresse alguém no reinado dele, ele estaria morrendo de uma certa forma. A unção de rei, irmãos, preste atenção, certamente você veio aqui entusiasmado pensando: o pastor vai falar de unção do rei, então vou sair dali com uma autoridade. Mas olha, Deus vai te surpreender. Autoridade sim, nós temos, mas eu não quero falar sobre isso especificamente. Eu quero falar daquilo que Deus ministrou no meu coração. A unção do rei, ela nos tira da individualidade, do egocentrismo, do egoísmo, e nós passamos a nos preocupar com o reino de Deus. Com o reino, entendeu? Então, se Satanás ataca alguém no reino, não só apenas aqui na IBNP, porque o reino de Deus não é só a Igreja Batista de Novo Progresso, o reino de Deus são todas as pessoas no Brasil e no mundo que amam e adoram a Jesus, e que servem a Jesus. Então, se Satanás ataca alguém no reino, ele está atacando a mim e a você. A unção do rei, ela nos traz essa responsabilidade, e quem tem essa unção, entende isso. Por isso, irmãos, agora eu posso falar, mesmo que esteja filmando. Por isso nós não podemos nos alegrar e ficar felizes quando acontece um escândalo no reino de Deus, como aconteceu recentemente, com uma pastora muito famosa, e também com um pastor lá do Rio de Janeiro, porque é o reino de Deus. Nós não devemos brincar, não devemos ultrajar, a gente não deve fazer piada, e não devemos nos misturar com os ímpios para falar mal, porque é o reino. A unção do rei, ela nos faz estar juntos, lutar, clamar juntos. Entendemos que nós fazemos parte do reino, e pensando aqui na IBNP, que é uma parte do reino de Deus, nós precisamos olhar para o irmão e saber que ele faz parte do reino, e se ele sofre, eu sofro também. Se ele está passando por um problema, eu também estou passando. Provérbio 18:1 diz assim: busca satisfazer o seu próprio desejo aquele que se isola. Ele insurge contra toda a sabedoria, contra a verdadeira sabedoria, em algumas traduções. Por isso Josafá, a notícia foi para ele: vem contra ti, Josafá. Você tem unção de rei, e cabe a você proteger o reino. Irmão, preste atenção, você tem a unção de rei, e cabe a mim e a você protegermos o reino. Amém? Porque Satanás, vem uma grande multidão, o diabo, ele levantou o seu inferno nesses últimos dias, para guerrear contra o reino. Então a notícia é: vem contra ti, Cláudio, uma grande multidão, mas não especificamente contra mim, mas contra você, e eu tenho que proteger você. Por isso, nesses 40 dias, nós vamos levar muito a sério a questão de orarmos uns pelos outros, de pegar o nome do irmão. Aí você fala: pastor, como eu vou conseguir 10 nomes? Fácil. Você pode chegar no irmão e falar assim: irmão, eu queria orar por você, você pode me dar seu nomezinho? Eles vão abrir um sorriso assim, ó, de boca a boca não, de orelha a orelha, de orelha a orelha. Ah, orar por mim? Pode, não vai? Ele vai ficar todo feliz. Quem gosta que alguém ore por ele? Porque é o reino, amém? Então você pode chegar para o irmão e pedir a ele. Hoje eu já orei por 10 irmãos, vou orar todos os dias, cada dia por 10, porque eu queria nesses 40 dias orar pelo maior número de pessoas possível aqui na igreja. Então, irmãos, o reino de Deus, a unção do reino nos faz entender isso.
Nós temos aqueles que se converteram e que foram ungidos com unção de reis e sacerdotes, e essa unção não nos permite isolar. Aí eu vou orar sozinho, eu vou lá orar. Não, nós vamos orar juntos. E olha a oração de Josafá, olha como que é a oração de um rei. Quem tem a unção de um rei, olha a oração de Josafá. 2 Crônicas 26. E disse, ele orando a Deus: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos da terra ou das nações? Na tua mão há força e potência, não há quem possa te resistir. Primeiro ele reconheceu a grandeza de Deus. Ele fez como que Jesus falou que nós deveríamos fazer, né? A oração ele nos ensinou assim: podíamos glorificar o Senhor primeiro. Aí depois ele faz um pedido. Olha o pedido dele: ah, nosso Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Que coisa interessante, irmãos. Quando a notícia chegou para ele, é que a multidão estava indo contra ele, mas quando ele ora, a notícia vem na primeira pessoa, mas quando ele ora, ele coloca na terceira pessoa a oração. Ele não orou, vem contra mim. A oração dele não foi egoísta, não foi individualista. Ele poderia orar assim: ah, Senhor, eu não tenho força, eu não tenho capacidade, eu não quero morrer, eu não quero sofrer, a minha família não quer sofrer. Mas ele estava preocupado com o povo, com as crianças, com os velhos, com as senhoras, com os jovens, com os adolescentes. E a oração dele: Senhor, em nós não há força, nós não temos condições, nós precisamos de Ti. Assim vai ser sua oração, meu irmão, a oração de rei, clamando por toda essa IBNP, clamando por todo o povo que ama Jesus na face da terra. Amém. Essa é uma oração do rei. A oração de rei nos leva a clamar uns pelos outros. Por esse motivo, a unção da realeza não nos impulsiona a fazer algo que prejudique o reino. Escute, o rei não vai fazer nada que prejudique o reino, porque ele ama o reino. A unção de rei não vai fazer nada que prejudique o reino. É como você. Você teria coragem de pegar um alfinete e espetar no seu olho? Imagina você com um alfinete no seu olho, espetando, e ele entrando até a metade, e falando que você: que gostoso esse alfinete entrando no meu olho. Você faria isso? Jamais, porque o seu olho, todo mundo protege a menina do olho. O reino é a menina dos olhos do rei. Entendeu? E aí, Tiago capítulo 3, capítulo 14, 17, nos ensina a viver a vida de quem tem a unção de rei. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso é de divisão, em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, ou seja, não é a sabedoria do rei, não é aquele que Deus deu, não tem nada a ver com Deus, é isso que ele está dizendo, não tem nada a ver com Deus, tem nada a ver com o som do Espírito. Mas olha o que ele diz: é terrena, animal e diabólica. Diga: terrena, animal e diabólica. Então, o que Tiago está dizendo é o seguinte: se isso está no seu coração, tira, arranca agora, porque isso não é de Deus, é do diabo. É o que ele está dizendo. E aí ele continua dizendo: porque onde há inveja e espírito faccioso, ou de divisão, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto, ou seja, a unção do rei, primeiramente é pura, diga pura. Depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Bom, a gente podia pregar só sobre isso, mas eu deixo para você fazer a avaliação. Sem parcialidade e sem hipocrisia, porque o rei se preocupa com o reino. Diga: unção de rei me faz preocupar com o reino de Deus. Segundo lugar, todo rei ia para a guerra, e ele travava a batalha junto com o seu reino. Ele travava a batalha sozinho ou não? Junto com o reino.
O rei não tinha opção de ficar em casa, com os pés para o alto, tranquilo. Ele não era líder nem apenas em bons momentos, mas ele era líder na guerra. O problema da queda de Davi foi exatamente porque durante a guerra, ele não foi e ficou em casa. 2 Samuel capítulo 11, versículo 1. No tempo que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém, e quando ele ficou em Jerusalém, ele pecou. Porque rei, escute, rei é adestrado para a batalha, rei é preparado para a batalha, rei está pronto para a guerra, irmão. A unção de rei nos capacita para a batalha, e os reis, eles traçavam junto com seus generais de guerra, estratégias de combate, que nós vamos traçar aqui, com os nossos generais de guerra que eu convoquei nessa noite, são estratégias de combate. Eu quero ouvir os irmãos, amém? Veja que o texto diz que Davi mandou Joabe para a guerra, mas ele ficou em Jerusalém. Esse foi o seu grande erro, ele não podia ficar descansando. Muitas vezes não entendemos por que enfrentamos tantas batalhas. Alguns até reclamam. Ao invés de vir na sala de oração guerrear, ao invés de estar com os irmãos guerreando, ele prefere ficar em casa, assistindo TV. Nesse período de pandemia, período de guerra, período de batalha. Tem muita gente que prefere ficar em casa e nem o culto online assiste. Sabe por quê? Não entendeu a unção que ele tem. Quando o Senhor nos unge com a unção de reis, Ele nos capacita para uma guerra, porque certamente nós vamos ter que enfrentá-la. Preste atenção, Paulo deixou claro que nós teremos que lutar, e não devemos fugir, mas nós devemos lutar com as armas certas, com as estratégias corretas, que o Espírito de Deus nos capacita, irmãos. Efésios 6:12, você pode nos acompanhar? Pode acompanhar aqui o texto. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra pessoas, porque por trás de cada atitude insensata, desumana, deselegante, mal educada, grosseira, está a ação de Satanás, roubando, matando, destruindo, criando inimizades, separações, ódios, mágoas, rancores, e muitos entram nessa. Mas Paulo nos dá as armas que nós devemos lutar e as estratégias que nós devemos utilizar. Elas estão nos versículos 4 e 5 de 2 Coríntios capítulo 4. Olha o que Paulo diz: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Quem tem unção de rei, não luta com as armas carnais. Deixe isso para as pessoas que estão lá no mundo. Deixe isso para as pessoas que não conhecem Jesus. Deixe isso para as pessoas que não têm intimidade com o Senhor e que não têm a unção que você tem. Olha o que Paulo diz: as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Jesus. Então, quais são as estratégias? Não lutar segundo a carne, não depender de você, das suas respostas, da sua capacidade humana, porque a nossa luta não é na carne, é no espírito. Às vezes você fica irritado, eu também, irmão. Quando alguém te irrita, te provoca, aí a carne se incha lá dentro, você quer dar uma resposta, amar a resposta na pessoa, você quer gritar, você quer ofender, mas você tem que entender que você tem unção de rei, e essa não é a sua luta, não é na carne. A outra estratégia é anular argumentos orgulhosos do homem, que pode vir através de pessoas, ou até mesmo através de você, até mesmo através de nós mesmos, porque o orgulho do homem, ele cresce dentro do coração, e nós temos que anular isso que Paulo diz, anulando todo sofisma, todo orgulho. E a outra estratégia é disciplinar o nosso entendimento, a obedecer e ouvir Jesus. E isso é possível através de uma vida de oração, leitura da palavra, intimidade com Deus. Nesses 40 dias nós vamos disciplinar a nossa mente a ouvir Jesus, a depender de Jesus,
a conhecer Jesus, não é discurso, não vão ser palavras bonitas, vão ser vida de oração. Amém, irmãos? Mas isso não é só para você ficar os 40 dias e terminou a bateria, não. É para você ter uma vida de oração. E quais são as armas a serem utilizadas? O nome de Jesus, clamar o poder do sangue de Jesus, a arma da adoração, clamor e oração e intercessão. A gente quer continuar falando sobre isso, sobre essas armas, mais para frente, durante os 40 dias. Terceira coisa, o rei deveria ter o compromisso de incentivar a nação a buscar a Deus. E esse é o último que eu quero falar. O rei não era só rei, ele tinha que ter o compromisso de incentivar a nação a buscar a Deus. Por isso, meu grande sonho, irmãos, meu grande sonho é que nós tenhamos um rei, ou melhor, um presidente que realmente, de fato, ame Jesus. Um presidente que realmente convoque a nação a amar, a adorar Jesus, que vá para o microfone e ele fale do amor que ele tem pelo Senhor Jesus, de uma forma profunda, amém? Em nome de Jesus. O rei deveria dar o exemplo, ele deveria incentivar a nação a andar correto, a obedecer a Deus, se afastar do pecado. Por isso era muito importante que o rei ele conhecesse a palavra, ele tinha que conhecer a palavra, porque na palavra ele teria sabedoria para governar, e ele governava segundo a palavra de Deus, não era segundo seus argumentos, não era segundo as leis daquela época, era a palavra de Deus, porque o povo tinha um governo teocrático, onde Deus, através do rei, ele liberava e governava o povo. E olha, irmão, nós começamos essa série de ministrações falando de Davi, e vamos encerrá-la falando de Davi, porque ele é a nossa referência quando falamos de um rei segundo o coração de Deus. Nenhum rei foi perfeito, mas Davi foi aprovado por Deus, porque ele tinha um coração voltado para o Senhor. E o rei, a unção de rei, preste atenção, irmãos. Sabe por que eu falei aqui? Não só para os jovens, eu falei para as mulheres, para os homens, eu falei para os pastores, para os líderes, falei para todo mundo sobre essa questão da bateria. Sobre essa questão que isso me deixa assim muito preocupado, quando alguém só tem bateria carregada quando ele está fazendo algo, ou quando ele está à frente, aí vem o entusiasmo. Eu quero crer que isso não é de Deus, isso é apenas do homem. Sabe, porque a unção do rei, ela te leva a buscar a Deus, e o rei ele tinha que buscar a Deus. Quando Davi ele pecou, ele se arrependeu, e ele procurou consertar com o Senhor. Davi foi um ótimo líder para o seu povo, e ele foi um servo que amou profundamente a Deus. Davi ele recebeu a unção de rei, pelo óleo derramado pela sua cabeça. Agora preste atenção nisso aqui, isso aqui é profundo. E essa unção foi respaldada pelo Senhor. Veja que a Bíblia diz que após a unção, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Davi ele já tinha um coração voltado para o Senhor, mas ele recebe a unção de Samuel, que é o óleo, e aí ele recebe a unção de Deus, que foi através do Espírito de quem? Do Espírito do Senhor. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Então Samuel tomou o chifre de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Quando Saul foi rejeitado pelo Senhor, irmãos, preste atenção nisso que eu vou te dizer. A unção do Senhor se retirou de Saul. Que unção foi essa? A unção de rei, porque o rei, ele precisava do Espírito do Senhor, e a Bíblia fala claramente, que a unção, ou o Espírito do Senhor, se tirou de Saul, retirou de Saul, mas ao mesmo tempo, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E aí, quando alguém não tem o Espírito do Senhor, ele tem um outro Espírito, e a Bíblia diz que o Espírito mau começou a atormentar Saul. Então foram procurar alguém para tocar a harpa, de forma que o Espírito parasse de atormentar Saul, e eles acharam Davi. Alguém ouve falar de Davi, e é interessante, porque Davi havia acabado de ser ungido rei, Saul não sabia, mas ele havia acabado de receber a unção de rei, e olha o que diz o texto. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto ou achado um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, gentil presença. E você vai falar a última coisa comigo. E o quê? Não, mais forte.
Mais forte. O Senhor era com Davi, e Davi era com o Senhor, porque ele amava profundamente a Deus. Deus procurou um homem que o amasse profundamente. A unção de rei atrai o nosso coração ao Senhor, leva o nosso coração a ser atraído pelo Senhor. Essa é a unção de rei, porque nós temos o Espírito dele. Amém. Você pode dar um aplauso a Jesus? Aleluia. E Davi, irmãos, olha o que o rapaz fala. Ele sabe tocar, era levita, era corajoso, sabia guerrear, sabia falar com sabedoria, muito agradável a presença dele. Mas ele termina dizendo: o Senhor é com ele. Você pode ter todos os predicativos, preste atenção, olhe para mim. Você pode saber pregar, muito bem. Você pode saber conversar. Você pode saber tocar muito bem. Você pode saber guerrear. Mas se o Senhor não for com você, se as pessoas não perceberem que você carrega a unção de Deus na sua vida, está faltando algo muito precioso, muito importante. As pessoas precisam ver que o Senhor é com você e que você é com o Senhor. Amém? Davi, irmãos, era um rei que tinha uma profunda e íntima relação com Jesus, com o Senhor. Em situações de dificuldade, ele sempre buscava a orientação do Senhor. Ele era um rei diferenciado. A nação de Israel teve vários reis que viveram realmente segundo aquilo que Deus desejava. Mas Davi era muito especial, muito especial. Davi era um homem que não era perfeito, mas ele amava profundamente a Deus. Profundamente. Ele não era aparência, ele não fazia para as pessoas verem, ele não era algo que era só um estereótipo, era a vida dele. E quando você vive esse amor profundo pelo Senhor, tem jeito de esconder, entendeu? As pessoas vão ver, as pessoas convivem com você. Por isso o rapaz falou: o Senhor é com ele. Ele tem um negócio com Deus, ele tem um segredo com Deus. Aquele homem, ele tem uma intimidade com Deus assim profundo. Davi fazia tudo o que podia para obedecer ao Senhor, para amar o Senhor. Sabe por que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus? Quando ele pecava, ele confessava os seus pecados com lágrimas. Salmo 32, versículo 5. Davi reconhecia os seus erros e se arrependia verdadeiramente. Salmo 51, versículo 1 a 4. Ele não era arrogante. Ele sabia que era pecador e precisava de Deus. Salmo 51, 6 a 7. Ele mantinha em consideração a palavra de Deus para obedecê-la. Salmo 56, versículo 4. Ele consultava ao Senhor antes de tomar uma decisão. 1 Crônicas 14, 10 a 17. Ele confiava em Deus de todo o seu coração. Salmo 31, versículo 14. Ele dependia totalmente do Senhor. Salmo 23, de 1 a 3. Ele desejava ter um coração puro e um espírito reto diante de Deus. Salmo 51, versículo 10. Ele amava a Deus. E ele declarava isso para todo mundo. Salmo 18, versículo 1. Ele tinha como sua esperança o Senhor. Salmo 39, versículo 7. Ele desejava ardentemente a presença de Deus. Salmo 27, versículo 4. Ele não queria que o Espírito Santo deixasse. Salmo 51, versículo 11. E ele queria sempre aprender de Deus. Salmo 27, versículo 11. Deve haver um rei que através da sua vida, ele era referência para as pessoas terem relacionamento com Deus. Por esse motivo, quando ele ficou decepcionado com Joabe, por ter matado Abner, ele declarou que ele se sentia fraco, mas ele reconhecia que a unção estava sobre ele. E o Espírito do Senhor se apoderou dele. O rei de Israel jamais deveria governar sozinho, sem depender do Senhor. Quem tem a unção de rei, jamais vive sozinho, sem depender do Senhor. Não era uma liderança carnal, mas uma liderança totalmente espiritual. Assim também, nós precisamos reinar com Jesus, com Ele, jamais sem Ele. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12, Paulo diz: se sofremos com Ele, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Agora entenda uma coisa: o reinado de Jesus não é um reinado na carne, na força do homem, não é político, não é interesseiro, não é sobre dominar pessoas, mas é dominar-se a si mesmo. O rei, quem tem unção de rei, domina a si mesmo, não domina pessoas.
mas dominar a si mesmo, e dominar e vencer principados e potestades. É assim a unção que recebemos, para que reinemos com Jesus. Foi assim que ele viveu. Jesus não dominou sobre as pessoas, Jesus, ele dominou principados e potestades. Embora eles quisessem que Jesus dominasse pessoas, olha a resposta que ele deu a Pilatos, em João 18:36, eles reconheceram que ele era rei, mas olha o que ele diz: o meu reino não é deste mundo, meu reino não é deste mundo, não se trata de político, de tomar a posição sua, Pilatos, ou de César, ou qualquer quem que seja, não é nada disso. Meu reino é um reino espiritual, meu reino é unção, meu reino é deste mundo. A unção de rei que recebemos, não é para que achemos que somos melhores, irmãos, que as pessoas, muito pelo contrário, mas para que nós entendamos que somos servos de todos, assim como Jesus foi e ensinou em Mateus 20:26, quem quiser ser o maior, que seja servo de todos. A unção de rei nos levará a vencer gigantes, mas o maior gigante a ser vencido está dentro de mim e de você. A cada dia, a unção que recebemos nos levará a vivermos em total dependência de Deus, sabendo que tudo é por Ele, para Ele, e por Ele são todas as coisas. A unção que recebemos é para que entendamos que nós não devemos lutar contra carne, contra pessoas, mas sim contra principados e potestades. E vamos subjugar principados e potestades pelo poder do nome de Jesus. A unção que recebemos de rei é para que tenhamos uma vida de profunda intimidade com o Senhor, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, sabendo que se nós estivermos sem Ele, nós não conseguiremos reinar, porque Paulo deixou claro, quem viver com Ele, quem morrer com Ele, vai reinar com Ele. Na verdade, o reinar aqui na terra, nesses limites que eu falei para vocês, nesses princípios, e reinar lá no céu com o Senhor. Quantos entendem que você tem essa unção de rei e precisa aprender e começar a vivê-la? Ministério de adoração pode vir. Antes de celebrarmos a ceia do Senhor, nós vamos fazer um momento de oração. E eu quero que você, que entende que Deus falou ao seu coração, e você que entende que algo precisa acontecer, você que está orando, assistindo pela internet, eu quero que você ore também, aí na sua casa. Queria que você ficasse de pé. Para pessoas atenciosas, gostam de anotar tudo como Eliseu, eu vou mandar os versículos para você todos depois, viu, Eliseu? Porque eu falei muito rápido, deu para você anotar tudo. Depois eu te mando. Te mando a ministração toda, melhor que você tem no WhatsApp. E eu queria que você orasse agora. Você entendeu que você tem a unção do rei, mas para quê que você a recebeu? Talvez você não tenha guardado tudo, mas na célula você pode retomar isso com a sua célula nessa semana. Por isso que a célula é bênção, por isso que é tão gostoso. Mas eu queria que você orasse e que você pedisse e falasse: Senhor, eu recebi essa unção de rei, mas não é para dominar sobre as pessoas, não é para eu ser arrogante, mas é para eu me preocupar com o reino, é para que eu cuide do reino, é para que eu dependa do Senhor. Queria que você fechasse seus olhos.